Meu nome é David Gleadson. Eu tinha 11 anos quando fui possuído pelo demônio. É assim que começa o novo documentário da Netflix, intitulado O Diabo no Tribunal. A trama aborda os bastidores de um suposto caso de possessão que deu origem a um dos casos mais famosos dos Estados Unidos, que ficou conhecido como O Diabo Me Fez Fazer. A história ficou mundialmente famosa em 1980. Também foi retratada no terceiro filme da franquia Invocação do Mal, que é o mais recente até então. A plataforma de streaming Netflix adicionou nesta terça-feira, dia 17, ao catálogo um novo documentário original longa-metragem sobre o complexo e assustador caso. Trata-se de O Diabo no Tribunal, que narra um crime de julgamento que aconteceu no começo da década de 1980 e mexeram com os Estados Unidos por causa da tese defendida pela defesa de um réu por assassinato. Segundo a família e os advogados, o acusado estava possuído por um demônio quando cometeu o crime. Por isso, não deveria ser condenado a uma pena máxima. Foi a primeira vez que esse argumento foi usado em um tribunal no país. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 16 de fevereiro de 1981, Arne Cheyenne Johnson esfaqueou fatalmente o seu senhorio Alan Bono e disse que o diabo o obrigou a fazer. A princípio, o assassinato de Alan Bono parecia ser um caso aberto e fechado em Brookfield, Connecticut. Para a polícia ficou claro que o senhorio de 40 anos foi morto por seu inquilino durante uma violenta discussão. Mas depois de ser preso, Johnson fez uma afirmação intrigante: o diabo me fez fazer isso. Auxiliados por 2 investigadores paranormais, os advogados do jovem de 19 anos apresentaram a alegação de possessão demoníaca de seu cliente como uma defesa potencial pelo assassinato de Bono. Os tribunais lidaram com a existência de Deus, disse o advogado de Johnson, Martin Minella. Agora, eles vão ter que lidar com a existência do diabo. Foi a primeira vez na história que uma defesa como essa foi usada em um tribunal americano. Mais de 40 anos depois, o caso de Johnson ainda está envolto em polêmicas e especulações inquietantes. É também a inspiração para o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. No dia do crime, Johnson esfaqueou Bono até a morte com um canivete de 5 polegadas, cometendo o primeiro assassinato já registrado nos 193 anos da história de Brookfield. Antes do assassinato, Johnson era, segundo todos os relatos, um adolescente comum, sem antecedentes criminais. Mas as estranhas ocorrências que terminaram no assassinato teriam começado meses antes. Na defesa de Johnson, ele alegou que a origem de todo esse sofrimento começou com o irmão de 11 anos de sua noiva, Debbie Gleadson. No verão de 1980, o irmão de Debbie, David, afirmou que havia encontrado repetidamente um velho que o provocava. No início, Johnson e Gleadson pensaram que David estava apenas tentando deixar de fazer as tarefas domésticas e descartaram totalmente a história. No entanto, os encontros continuaram, tornando-se mais frequentes e mais violentos. David acordava chorando histericamente, descrevendo visões de um homem com grandes olhos negros, um rosto fino, com feições de animais e dentes irregulares, orelhas pontiagudas, chifres e cascos. Em pouco tempo, a família pediu a uma igreja próxima que abençoasse sua casa, sem sucesso. Então, eles esperavam que os investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, pudessem ajudar. Ele chutava, mordia, cuspia, xingava palavras terríveis, disseram os familiares de David sobre sua posse.
Ele experimentou tentativas de estrangulamento por mãos invisíveis que ele tentou puxar de seu pescoço, e forças poderosas o golpearam rapidamente da cabeça aos pés como um boneco de pano. Harry Johnson ficou com a família para ajudar como podia. Mas, perturbadoramente, os terrores noturnos da criança começaram a se infiltrar também durante o dia. David descreveu ter visto um velho de barba branca, vestido com camisa de flanela e calça jeans. E à medida que as visões da criança continuavam, ruídos suspeitos começaram a emanar do sótão. Enquanto isso, David começou a assobiar, ter convulsões e falar em vozes estranhas enquanto citava O Paraíso Perdido de John Milton e a Bíblia. Analisando o caso, os Warren concluíram que este era claramente um caso de possessão demoníaca. No entanto, psiquiatras que o investigaram o caso após o fato alegaram que David tinha apenas uma dificuldade de aprendizagem. Em outubro de 1980, Harry Johnson começou a provocar a presença demoníaca, dizendo-lhe para parar de incomodar o irmão de sua noiva. "Me leva, deixa meu amiguinho em paz", gritou. Como fonte de renda, Johnson trabalhou para um cirurgião arborícola. Enquanto ele gerenciava um canil, os dois eram supostamente amigáveis. Mas em 16 de fevereiro de 1981, uma discussão violenta eclodiu entre eles. Por volta das 18h30, Johnson de repente sacou um canivete e apontou para Bono. Bono foi esfaqueado várias vezes no peito e no estômago, depois sangrou até a morte. A polícia prendeu Johnson uma hora depois, e eles disseram que os dois homens estavam simplesmente brigando pela noiva de Johnson, Debbie. Mas os Warren insistiram que havia algo mais dessa história. Em algum momento antes do assassinato, Johnson teria ido em um poço na mesma área onde o irmão de sua noiva alegou ter vivenciado seu primeiro encontro com a presença maliciosa, causando estragos em suas vidas. Os Warren avisaram Johnson para não chegar perto do poço, mas ele o fez mesmo assim. Talvez para ver se os demônios realmente poderiam assumir o controle do seu corpo depois que ele os provocou. Johnson mais tarde afirmou que viu um demônio escondido dentro do poço, que o possuiu até depois do assassinato. Embora as autoridades tenham investigado as alegações dos Warren sobre a assombração, eles mantiveram somente a história de que Bono foi simplesmente morto durante uma briga com Johnson por causa de sua noiva. O advogado de Johnson, Martin Minella, tentou o seu melhor para entrar com o argumento de inocente por motivo de possessão demoníaca. Ele até planejou intimar os padres que supostamente participaram dos exorcismos, instando-os a quebrar a tradição ao falar sobre seus rituais controversos. Ao longo do julgamento, Minella e os Warren eram rotineiramente ridicularizados por seus pares, que os viam como aproveitadores da tragédia. "Eles têm um excelente número de vaudeville, um bom show", disse o mentalista George Crasher. "E este caso envolve mais psicólogos clínicos do que aproveitadores", completou. O juiz Robert Callahan acabou rejeitando o apelo de Minella. Callahan argumentou que tal defesa seria impossível de provar e que qualquer testemunha sobre o assunto não era científica e, portanto, era irrelevante. A colaboração de 4 padres durante os 3 exorcismos nunca foi confirmada. Mas a diocese de Bridgeport reconheceu que os padres trabalharam para ajudar David Gretchen durante um período difícil. Os padres em questão foram ordenados a não falar sobre o assunto publicamente. "Ninguém da igreja disse de uma forma ou de outra que estava envolvida", disse o reverendo Nicholas Greco, porta-voz da diocese, "e nós nos recusamos a dizer, mas os advogados de Johnson foram autorizados a examinar roupas de Bono. A falta de sangue, rasgos ou lágrimas", eles argumentaram, "poderiam ajudar a apoiar a alegação de envolvimento demoníaco. No entanto, ninguém no tribunal ficou convencido. Portanto, a equipe jurídica de Johnson optou por um apelo de legítima defesa. Por fim, Johnson foi condenado por homicídio culposo em 24 de novembro de 1981 e sentenciado de 10 a 20 anos de prisão. Ele ficou preso por apenas 5 anos. Enquanto Johnson adoecia atrás das grades,
O livro de Gerald Brittley sobre o incidente, O Mal em Connecticut, foi publicado com a ajuda de Lorraine Warren. Além disso, o julgamento também inspirou a produção do filme para a televisão chamado O Exorcista do Demônio. O irmão de David Gladstone, Carl, não achou graça. Ele acabou processando Brittley e Warren pelo livro, alegando que violava seu direito à privacidade. Ele também disse que era uma aflição intencional de sofrimento emocional. Além disso, ele afirmou que a narrativa era uma farsa criada pelos Warren, que se aproveitaram da saúde mental de seu irmão para ganhar dinheiro. Depois de cumprir cerca de 5 anos na prisão, Johnson foi libertado em 1986. Ele se casou com a noiva enquanto ainda estava atrás das grades. Quanto Debbie, ela manteve interesse pelo sobrenatural e afirma que o maior erro de Arne foi desafiar a besta que possuía seu irmão mais novo. Recentemente, o incidente de Arne estimulou uma obra de ficção, Inovação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que tem como objetivo transformar essa história angustiante dos anos 1980 em um filme de terror paranormal. Mas a história da vida real pode ser ainda mais perturbadora. Agora, o documentário da Netflix, O Diabo no Tribunal, apresenta áudios e fotos reais do caso, o que faz com que quem esteja assistindo se sinta ainda mais imerso na narrativa arrepiante. Esse continua sendo um dos casos mais controversos da justiça americana, principalmente por misturar o sobrenatural com o mundo real, com um processo que até hoje pode ser considerado não resolvido.